A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens cujo tema principal é que você é o templo do Espírito Santo. Então, a maioria sabe, mas é importante que a gente possa aí mexer com esse assunto, devido tanto à santidade quanto à gravidade da forma como usamos esse templo, que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a qual você entregou o seu corpo, sua alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que creem sabem que o Espírito Santo habita dentro do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. Então, como usamos o nosso corpo, como está sendo usado, o que aconteceu. Então, eu estou aqui fazendo uma série de mensagens para alertar, com o único objetivo, não é para condenar, não é para apontar o dedo, porque a começar de mim, todos nós erramos, somos falhos, pecamos, e tudo isso aqui é misericórdia. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar, purificar e nos tornar santo, como ele é santo, por meio do sangue de Jesus. Jesus fez sua parte, que é ter morrido por nós e pagar o preço dos nossos pecados, mas nós também precisamos fazer a nossa, que é pedir perdão, que é se arrepender, que é confessar os nossos pecados. Então eu aconselho a você que está entrando agora, que você assista os primeiros vídeos. Tem a parte 1, a parte 2, agora estamos na parte 3. Eu tenho comentado muito sobre um tema de 1 Coríntios, capítulo 6, e quero ler aqui, eu já li lá do 12 ao 20, depois vocês podem atentar para o vídeo anterior, tá? Mas eu quero dar um segmento aqui, através de 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 16, diz assim, olha, para que a gente possa continuar essa conferência, seminário, esse estudo aqui para nos ajudar, tá bom? Ou não sabeis que o homem, veja bem, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então o versículo 17 também, os dois lados. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, é interessante esses dois versículos, que quem decide se unir sou eu e é você. No versículo 16, ou você se une a uma prostituta, e no versículo 17, ou você se une ao Espírito, ao Senhor, tá certo? Que é um Espírito com ele. Por quê? No versículo 19, que é o nosso tema principal, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que não somos de nós mesmos? Porque fomos comprados, conforme diz a sequência do texto. Então o apóstolo Paulo diz, agora glorifica a Deus no vosso corpo. Então eu quero dar uma sequência daqui da gravidade, do problema, da seriedade do que é eu decidir me unir com alguém que não é da vontade de Deus. Já é um problema eu me unir com alguém fora do casamento, já é um problema eu me unir com alguém se eu for casado com outra mulher e a mulher com outro homem, se ela for casada, e ainda mais se eu ou você se unir com outro tipo de raça, porque isso acontece também aqui neste tempo, no momento agora atual, em todos os lugares. Eu acho que vocês já ouviram falar de homens e mulheres se unindo até a animais, tá? E isso eu não estou aqui aumentando, não. Isso existe, tá? Pessoas se unem sexualmente até com animais. Mas por que eu estou dizendo isso? A gravidade do seguinte: todos nós recebemos quando alguém diz quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então você não questiona, você não duvida, e você diz, que bom, me uni ao Senhor Jesus, então eu sou um espírito com ele. Quem não quer ser? Todo mundo quer ser. Mas aí quando diz o versículo anterior, quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela, então você é um com ela. Então, tudo que ela é, como eu disse no vídeo anterior, você também é. Então deixei claro também de tudo aqueles relacionamentos que ela teve com outros parceiros, depois vem para você,
você se une. Em batalha espiritual fala de transferências de espírito, tá? Os espíritos, entidades têm aí acesso fácil, porque unir o homem com a mulher, como diz o texto de versículo 16, se torna uma só carne. Já é um problema aí. E depois, o outro detalhe, aí acontece de engravidar esta criança dentro de uma união em pecado, ela nasce bastarda, também tenho falado sobre isso, e aí vai se multiplicando a iniquidade na terra, vai se multiplicando o pecado. A grande maioria dos filhos das pessoas que estão aí já veio de um casamento totalmente errado. Não que Deus não ame o casal e o filho, entenda bem. Só estou aqui dizendo exatamente a condição, a situação espiritual de cada um. Com qual objetivo? Assim como Cristo morreu na cruz e ele perdoou todos os pecados, o objetivo de trazer aqui este assunto é para que você reconheça como você veio ao mundo e depois como, com quem você se uniu e com quem você está unido, e se arrependa, confesse os seus pecados, clame o sangue, e você estará então perdoado, você estará purificado, porque 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: quem confessar os vossos pecados, e inclui isso também, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Então veja bem, perdoa porque você confessou, e purifica, então ele limpa. Então, assim como nós sujamos o templo do Espírito Santo, tá? Como é que se limpa o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo? Pela confissão do pecado, através do sangue de Jesus. É o sangue de Cristo que nos purifica, que pagou o preço, e pela confissão e pelo nosso arrependimento, nós somos perdoados e somos também purificados. E é por isso que então, quando Paulo fala assim, sabendo disso, então começa a glorificar a Deus no vosso corpo a partir de agora. Se não estava vindo, ainda dá tempo. Se arrependa, mude e glorifique a Deus no vosso corpo. Então, vocês sabem que Deus, ele também criou outros seres. Ele criou os anjos. E olha que coisa interessante. No livro de Judas é apenas um capítulo, então nós só citamos os versículos, tá? Porque quando você abrir o livro de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes lá de Apocalipse, tá? Na verdade, é um livro antes de Apocalipse, tá bom? Então, o que acontece? O livro de Judas, ele é apenas um capítulo, e lá está dando exemplo da punição dos ímpios, da punição daqueles que não obedecem ao Evangelho. E por que eu quero citar algum item aqui? Porque tem a ver com a mistura, com o envolvimento de seres, até mesmo de anjos, com mulheres, e por isso que nós temos que tomar cuidado com essa questão do nosso corpo. No versículo 5, diz assim, Judas, versículo 5, tá? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, nosso Deus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito. Quem é este povo? É o povo de Israel, que estava escravo, através de Moisés, Deus tirou esse povo do Egito. Não libertou? Libertou, beleza. Mas olha o que diz. Ele destruiu depois os que não creram. Então, quem destruiu? Deus, certo? E nós sabemos da história, não vou entrar. É só ver a história lá do Velho Testamento. Aqueles caras até 40 anos rodeando lá o deserto por causa da incredulidade deles, tá? Somente depois de 20 anos que entrou na boa terra. Os 20 anos para cima não entraram. Então diz assim, Deus destruiu eles. Por quê? Porque eles não creram. E Deus deu oportunidade para se arrepender. Assim como Deus também está dando oportunidade para nós nos arrependermos, tá bom? Aí ele fala assim, versículo 6. E há anjos. Vírgula. E há anjos. Anjo é anjos. Tá? Diz assim, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é o seu próprio domicílio? É a sua morada, é a sua habitação. Ok? O Espírito Santo me lembra de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim, que é para nós, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem crê no Senhor e guarda a sua palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz morada em nós. Por isso que somos templo do Espírito Santo. Agora veja bem assim,
morada. O Espírito Santo mora em mim, porque isso é da vontade de Deus e é uma permissão minha e sua que precisamos dar para que Deus venha nos salvar. Agora olha que interessante, mas abandonar o seu próprio domicílio. O que esses anjos fizeram? Abandonaram o seu estado natural, o seu domicílio, e vieram para este mundo. Você sabe que os anjos, alguns podem até dizer aí, e agora, como é que fizeram isso? A Bíblia fala que anjos se transformam em homens, certo? Aonde está isso na Bíblia? Aqueles 2 anjos de Ló, né? Que ele foi na cidade de Sodoma e Gomorra, certo? Deus em forma de homem ficou conversando com Abraão e 2 anjos foi adiante para destruir a terra de Sodoma e Gomorra. Sim ou não? Porque os anjos se aparecem em forma de anjos, tá? E assim, depois tem outros textos também. Os anjos têm o poder de se materializar, assim também como os demônios, porque demônios são anjos caídos. Mas isso não quer dizer que eles perderam essa função, esse poder, né, do que eles têm. Só que, infelizmente, os anjos caídos usam essa situação para o mal e os de Deus usam para o bem. Então, esses anjos caídos, eles abandonaram o seu próprio domicílio. E aí eu vou entrar mais em detalhe. Olha o que aconteceu. O que Judas está só dizendo do castigo. Ele tem guardado sob trevas. Ele quem? O Senhor, Deus, castigou esses anjos, esses demônios, em algemas eternas. Eles estão presos. Não sai de lá. Para o juízo do grande dia. Tá? E depois diz assim, como Sodoma e Gomorra, dando exemplo, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição. Olha, quem se une a uma prostituta, se torna um só corpo com ela. Depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre Sodoma e Gomorra. Mas aqui, entregando-se à prostituição, como aqueles. Seguindo após outra carne, olha que coisa. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui a Bíblia fala que esses anjos, que são anjos caídos, anjos que não obedeceram a Deus, para fazer um negócio desse, e está a prova aqui do castigo, estão presos em algemas eternas, para o juízo do grande dia, o negócio é muito sério. Tá? Então, por isso que é muito sério esse assunto, e ao mesmo tempo, queridos, é misericórdia. Estamos ouvindo isso daqui para a honra e glória do Senhor, para que eu e você possamos verdadeiramente santificar o nosso corpo, porque eu sempre lembro, né, 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo, alma e espírito íntegros a Deus, tá? Aonde está essa passagem que Judas cita, porque está nas Sagradas Escrituras, tá bom? Antes disso, eu vou ler aqui só uma nota relacionada a estes anjos, tá bom? Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: os anjos que deixaram o seu estado principal. Aqui agora nós vamos entrar em interpretação, uns de uma forma e outros de outras, mas é importante você estar claro a santificar o teu corpo. Diz assim, ó: os anjos que deixaram o seu estado principal provavelmente sejam os lascivos, filhos de Deus, tá? Mencionados em Gênesis, de capítulo 6, versículo 1 ao 4. A gente vai ler lá. Os filhos de Deus, as pessoas falam, mas se são filhos de Deus, então está tudo certo. Não. Querido, você sabia que os anjos são filhos de Deus? Prova bíblica. Se você ler o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, vocês vão ver lá que, quando Deus fez uma reunião com os anjos, a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles o quê? Então, se apresentaram nessa reunião. Quem são os filhos de Deus? São os anjos, porque nós não estamos lá. Nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Uma pessoa hoje aqui na Terra, o ser humano, que não crê em Deus, ele é uma criatura, ok? De Deus. E os anjos são filhos de Deus. Por quê? Porque foi Deus que também os criou e eles são eternos, tá? Como Deus também é eterno. Então aqui a Bíblia não tem nenhuma dificuldade em entender como os filhos de Deus, mesmo ele tendo caído, porque todos os anjos são filhos de Deus. Bem, vamos lá. De acordo com a doutrina judaica do século I, especialmente no livro apócrifo de Enoque, não sei se você já leu esse livro, eu já li, ele não faz parte da escritura, mas Enoque está no livro de Gênesis, e Enoque foi um grande homem de Deus, tá? Que o Senhor tomou para si. Tá? Não sei se vocês sabem, mas Enoque é um homem de Deus, e ele escreveu um livro, só que ele não foi colocado
dentro dos 66 livros, tá? Mas diz assim: os anjos desceram e coabitaram com as mulheres que viveram antes do dilúvio. Então vai pegando a história. Sendo assim, o pecado desses anjos caídos é comparado à imoralidade sexual associada a Sodoma e Gomorra. Lê a história de Sodoma e Gomorra que está lá em Gênesis também. Os antigos cristãos conheciam e utilizavam tais escritos, mesmo que não os encarassem como parte das Sagradas Escrituras. Embora a Bíblia não seja precisamente clara sobre como esses anjos caíram, está claro que agora eles estão confinados, esperando o juízo do grande dia. Acabamos de ler. Isso é bíblico, tá? Depois que Cristo voltar e que os perversos forem jogados no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Então vamos para Gênesis. Abram aí no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Tá? Diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4. E como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, olha aqui, ó, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, olha que coisa, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui é interessante que nesta época o homem ainda tinha uma longevidade. Se você olhar Gênesis, eu fiz um dia umas contas lá, os homens, ninguém passa de 1000 anos, tá? Depois eu explico um outro dia, outro vídeo por quê. Mas os homens viviam 960 anos, era uma média, tá bom? E aqui eles viviam 120 anos. Hoje a gente consegue viver 120 anos? Não conseguimos, mas Deus também vem julgar isso, diminuir a longevidade, que é uma forma também misericórdia de nos proteger, porque, queridos, a carne gosta de fazer maldade, viu? A carne gosta. Então diz assim, ó, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, tá? As quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, ó, essas mulheres que foram possuídas por estes anjos, os filhos deles foram valentes, varões de renome, na sua antiguidade. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 6, que eu disse assim, quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela, porque ambos serão uma só carne? Você já reparou? O seu filho, ele é a cara do pai, a cara da mãe, não é? Tem o mesmo DNA, tem o mesmo jeito, né? Tem o mesmo dom, ou tem a mesma característica. Se ele é inteligente, por exemplo, puxa, por que ele tem olhos azul, tem olhos verdes? Porque o pai tem, o avô tem, o bisavô tem. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente vai herdando tudo isso daí, tá? Isso é comprovado também na medicina, e isso é importante entender no mundo espiritual, tá? Para que haja uma raça, para que haja pessoas que ela tenha um diagnóstico, uma característica, no caso aqui, gigantes, valentes, varões de antiguidade, pessoas fortes, eu tenho que ter uma semente forte, não é? Sendo ali injetado no ventre, depositado no ventre da mulher. Então uma coisa era os homens nascer de homens comuns, outra coisa era crianças nascerem de anjos, de pessoas que se relacionavam. Agora, isso o que é? Isso é uma miscigenação, isso é uma mistura entre a parte de angelical com a parte carnal. Agora, pare e pensa, hoje nós sabemos que tem homens que se unem com animais. Se vocês puxarem na internet, tem gente com pé que parece um pé de girafa, um pé de cabra, um pé de galinha, um pé disso. Por quê? Há muita miscigenação, uma mistura aí. E lamentavelmente, isso é o pecado é terrível. Depois, no vídeo que vem, no próximo vídeo, eu quero falar sobre Sodoma e Gomorra. Vocês acreditam que aqueles homens, está escrito na Bíblia, meus amados, aqueles homens queriam possuir os anjos. Aqueles 2 homens que Ló recebeu nas suas casas. E eles não estavam nem aí, eles iam para cima mesmo. Teriam que ficar cegos, como os anjos assim fizeram, depois eu vou entrar. Mas para a carne não tem limite.
é uma desgraça. E isso, querido, está em mim e está em vocês, tá bom? E aí diz assim, ó, bem, viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus que sempre tem uma família que Deus consegue caminhar. Eu não vou entrar agora nesse assunto do arrependimento de Deus, porque alguns falam se arrepende, Deus não é homem que se arrepende, não se arrependa, que minta e tal. Eu vou falar nisso numa outra, um outro assunto, mas para não perder aqui essa linha da unidade relacionada entre o anjo, o homem, uma mulher e a prostituta, tá bom? Eu creio, para você não ficar aí com uma curiosidade, quando fala que Deus se arrepende, Deus já tem um propósito. Quando Deus se arrepende, assim, eu não vou contar com essa geração, tá certo? Resumindo, eu não vou mais contar com essa geração. Então eu vou contar com uma outra geração, porque aquela não tinha mais jeito, já tinha o DNA, o sêmen, o espermatozoide, tudo ali estava sendo multiplicado. Imagina aqueles gigantes pegando as mulheres, se unindo, então ia se multiplicando. Então Deus tinha que dar um cabo naquela genealogia, Deus tinha que dar um fim exatamente naquela multiplicação diabólica de anjos com mulheres. E aí você pode dizer, mas não era anjo, era homens ou não? Vamos lá. Eu vou ler aqui uma nota para vocês, para que vocês possam pensar e juntos aí entendermos estas questões, tá bom? Nós lemos Gênesis capítulo 6, do versículo 1 em diante. Eu vou ler para vocês aqui assim, olha. Filhos de Deus pode significar homens piedosos, da linha de Sete, em contraste aos descendentes ímpios de Caim. Então, alguns pensam nessa linha. Quem eram os filhos de Deus aqui na terra? Bem, nós sabemos que quando Adão caiu, depois ele teve filhos, certo? Então ele tem Abel e tem Caim. Abel era o homem que obedecia a Deus, Caim não era. Mas tem a descendência de Abel, tem a descendência de Caim. Abel morreu e depois veio Sete. E Sete também está obedecendo a Deus. Então tem essa linhagem. Então, tem os filhos de Deus, que é da linhagem de Sete, e os não filhos de Deus, vamos dizer assim, em contraste com os ímpios, que são a descendência de Caim. Mas você para e pensa, se Sete, Abel, temia Deus, por que eles iriam fazer essas coisas? Tá? Então, lógico que tem homens de Deus que caem, mas olhando para Judas, olhando para os gigantes, e olhando todo o contexto da Bíblia, por isso que é importante pegar de Gênesis Apocalipse, nós cremos que há esta possibilidade sim, destes anjos, porque está escrito em Judas, eles saíram do seu habitat natural e vieram fazer morada, e vieram aqui possuir estas mulheres. Então, continuando essa interpretação, homens de classe superior, tais quais reis ou anjos, que de forma rebelde deixaram os céus para tomar mulheres como esposas. Este último ponto de vista tem dificuldades interpretativas, tá bom? Porém, parece ser o mais provável, que é os anjos. Isso também serve para reafirmar o mal no mundo anterior ao dilúvio, pois Deus abomina, preste bem atenção, a miscigenação de espécies diferentes. Então veja bem como é sério. Deus abomina a miscigenação de espécies diferentes. Então quando ele diz que o meu espírito, que é o Espírito Santo, em seu papel de fôlego de vida dado ao homem por ocasião da criação, ele agirá, não mais agirá. O significado do termo hebraico não é claro. Algumas traduções trazem contenderá. Deus está agora determinado a reduzir a expectativa de vida do ser humano, visto no número simbólico de 120 anos, encerrando assim um período anterior de grande longevidade. A corrupção do ser humano pelo pecado recomendava a redução divina da sua média de vida em virtude do seu potencial para o mal. Assim, essa decisão é muito mais uma ação de misericórdia de Deus do que um
julgamento. Olha que coisa incrível, querido. Olha que coisa incrível. Só pegando aqui, depois do dilúvio, você conhece alguém que viveu 120 anos? Não é falado, né? Mas até o dilúvio vivia 120 anos. Noé era um desses. Mas depois disso, depois não tem mais. É interessante pensar nisso. E só para fechar aqui, porque o vídeo já está longo, os filhos de Deus e suas esposas tiveram filhos que eram gigantes, valentes, varões de renomes na antiguidade. Mais tarde, desapareceram em virtude do dilúvio. Então, é uma forma de Deus eliminar a multiplicação do pecado aqui na terra, como também Sodoma e Gomorra foi uma forma de Deus eliminar a multiplicação do pecado aqui na terra. E hoje, já alguns dizem, eu creio que você pare e pense, hoje será que nós não estamos igual, ou iguais, ou pior do que Sodoma e Gomorra? Como que está a liberalidade do relacionamento sexual? Hoje até nas igrejas, né, as pessoas não temem, estão amasiadas, unidas com uma pessoa, não casam, querem viver deliberadamente em pecado, porque sempre vai atrás de conceitos do homem, deste mundo e não da palavra de Deus. E isso é muito sério. Então, se Deus julgou tudo isso, queridos, porque Deus ele se preocupa muito, principalmente com a multiplicação, porque você sabe que no livro de Gênesis, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, porque tudo é uma descendência. E nós sabemos que o descendente da mulher é Cristo que viria. E olha como Cristo veio. Cristo veio por uma virgem. Maria foi escolhida por Deus, porque ela era uma mulher que temia Deus. Não tinha em nenhuma hipótese envolvido com homem nenhum. Olha que coisa tremenda. Por isso que a Bíblia fala em Isaías que uma virgem dará luz. Isso é tremendo, é forte isso daí. Então, todos esses assuntos são tão tremendos e importantes para que você e eu possamos verdadeiramente, queridos, glorificar a Deus no vosso corpo. Eu sei que a gente já fez muita besteira, eu sei que a gente, né, quando eu digo a gente, inclui todo mundo, eu e você, ninguém aqui é perfeito. Eu sei que a gente já se aventurou, tá? E ainda estamos aqui por misericórdia, sem contar das doenças que muitos pegam, sem contar de sequelas, de problemas, sem contar também de AIDS e outras doenças que estão por aí, sem contar de outras doenças contagiosas através do ato sexual. Se hoje uma gripe, um coronavírus, ele pega por um espirro, imagine então um ato sexual, onde toda a intimidade de ambos os lados estão abertos e unindo ali de uma forma totalmente contrária a Deus, por causa de um prazer que é momentâneo e que depois as consequências são sérias. As consequências são enormes. Então eu vou entrando mais em detalhe nos próximos vídeos, porque aqui já estamos, com 28 minutos, é porque o assunto é muito forte, é muito bom, e eu não queria quebrar esse assunto aqui. Mas eu quero que você pare e pense na seriedade do que é você verdadeiramente santificar o teu corpo, glorificar o teu corpo na presença do Senhor, glorificar a Deus no seu corpo. Se você não tem feito isso, ore, se arrependa. Eu tenho sempre dito, confesse pecados específicos. Agora você que está ouvindo essa mensagem, eu sei que o Espírito Santo não está te condenando, nem eu estou te condenando. Eu sei que o Espírito Santo ele está te iluminando, fazendo você viver uma história. Sabe, talvez você foi abusado, ou talvez você abuse, não é? Você pode estar numa cadeia, você pode estar no hospital, ou então você não tem nada disso, mas você vive se relacionando, talvez você tenha um vício do sexo, talvez você não consegue ficar com a sua própria esposa, tem que ter vários parceiros, ou marido, ou então você sabe como está a tua vida. Mas acredite, não importa o tamanho de pecados, de tanta gente que você se envolveu. O Espírito Santo está me lembrando, sabe de quem? Daquela mulher apanhada em flagrante adultério. Não é? Quantos homens
aquela mulher já não entregava o seu corpo, vendia o seu corpo. Tanto é que hoje tem as prostitutas, tem... E pessoas que se relacionam, homem com homem, mulher com mulher, isso é pecado, não é? Agora imagine se relacionar com outro ser. No caso aqui eram anjos caídos. E é por isso que no ocultismo, muitas vezes os demônios se incorporam lá num homem da frente, alguém que está ali à frente, e eles têm relação sexual. É sabido disso, querido, né? Com pessoas que estão ali, e no ocultismo e outras, são rituais. Então, não só nisso, a gente sabe também que tem igrejas que, infelizmente, muitos caem, né? Como eu disse, Davi caiu, Sansão caiu, Salomão caiu, pastores caem, e nós sabemos disso, tá? E nós sabemos que padres também caem. Se esses que têm aparentemente uma instrução melhor da palavra de Deus e caem, quanto mais os outros. Então, queridos, a começar de mim, nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. É importante falarmos sobre esse assunto para que eu e você possamos verdadeiramente nos arrepender, confessar o nosso pecado de toda a união indevida que tivemos desde quando nascemos até agora, para que o nosso corpo verdadeiramente seja limpo pelo sangue de Cristo e possamos, a partir de hoje, glorificar a Deus no nosso corpo. Que Deus abençoe. Me perdoe aí 31 minutos, quero fazer sempre 15, mas dessa vez não consegui, mas faz parte. Divulgue esta mensagem, este canal, em todas as suas comunidades, suas denominações, nas suas redes sociais. Me ajude a divulgar a verdade, se inscreva no canal. Se você não está recebendo, clique no sininho, clique no total, em personalizar, para que você receba todo esse seminário, essa conferência e os outros vídeos que Deus colocar aqui no meu coração, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.